Bom, galera, tudo bom? Pessoal do canal, um forte abraço para vocês, tudo bem? Bem, galera, voltando às nossas atividades aí, espero que vocês participem, dando sua opinião, deixando seu like, divulgando nosso canal por aí. Então, mais uma forma de você interagir sobre um pouquinho do Brasil, geografia, história do Brasil, mais ou menos assim, de um jeito mais simples e, vamos dizer, rápido de falar sobre essa questão da história e geografia do Brasil e outros assuntos mundiais, né? Também hoje, nessa semana nós tivemos aí a morte da Rainha Elizabeth, né? Também isso nós veremos nos próximos vídeos aí um possível breve história da Rainha Elizabeth que marcou nossa história no Brasil, do mundo e aqui no Brasil também. Bem, hoje nosso tema hoje é dia 7 de setembro, ou seja, todo mundo já ouviu falar por aí muito sobre o bicentenário da independência do Brasil, ou seja, da proclamação da República não, da independência do Brasil, onde que o Brasil se torna exatamente livre, é, se solta corta, vamos dizer assim na linguagem popular, ele corta o cordão umbilical, né, de Portugal em si. Mas essa história é bem interessante porque esses 200 anos foi marcado por muita coisa e marca principalmente, assim, muita gente fala sobre a questão da que o Brasil poderia ser melhor, o Brasil poderia ser bem melhor. Na verdade, assim, todos os países do mundo que passaram pelo processo de independência, eles passaram por problemas sociais, econômicos, crises políticas, é, vamos dizer assim, revoluções em si. Isso faz parte de um processo muito doloroso, mas é uma coisa comum em demais países. Ou seja, para você ter sua liberdade em si é muito complicado. Então, esses 200 anos do Brasil, o Brasil demonstra um certo crescimento em âmbito cultural. A gente pode ver que a miscigenação, a cultura do Brasil é uma coisa fantástica vista pelo mundo inteiro. O Brasil hoje é visto como um dos países do mundo, já que dos últimos anos para cá, vamos dizer assim, nos últimos 100 anos, aí o Brasil se tornou aquele país acolhedor, sendo o segundo maior ponto turístico a ser visitado no mundo, sendo o secundário nessa questão em si. Então, o Brasil, esses 200 anos, nós devemos exatamente comemorar exatamente assim, essa independência do Brasil. Custa muito, simplesmente vai ter aquele olhar crítico, o Brasil poderia estar melhor, poderia sim, mas só que tudo no seu espaço, entendeu? Então vamos ver o seguinte, assim, a história da independência do Brasil passa por várias causas. A primeira causa é a pressão que Portugal já sofria da Inglaterra devido a que o crescimento econômico de Portugal já ameaçava muito o, o poderio, a hegemonia inglesa. Então, assim, a Inglaterra começa a enfatizar ou começa a assear o Brasil por esse processo de independência. Além disso, aqui no Brasil também começam a aparecer grupos, e esses grupos são denominados, vamos dizer, em pró da independência. A ideia desses grupos era trazer uma certa liberdade. Então, com isso, imagina só, ter a Inglaterra fortalecendo exatamente esses laços comerciais com o Brasil, impondo uma certa pressão a Portugal para a libertação, ou seja, a liberdade política e econômica do Brasil. E vejamos uma coisa, olha o fiozinho da história em si. Como que Portugal poderia ameaçar a Inglaterra no crescimento econômico? Simplesmente as riquezas que saíam, saíam daqui e iam para Portugal era a fonte de crescimento econômico de Portugal. Então a Inglaterra buscou exatamente qual foi a intenção da Inglaterra em propor ou, vamos lá, citar, Brasil, vamos se tornar independente. Qual a ideia central dessa? Seria que o Brasil se tornasse independente? Não, a ideia dos ingleses naquele momento era cortar o laço comercial, ou seja, cortar o chamado crescimento econômico de Portugal. E isso a gente vai ver que vai correr nos anos e anos. E um dos principais motivos que a gente pode lembrar também é o seguinte, que nesse período acontecia na Europa, especialmente na Inglaterra, a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial foi um passo muito importante para o domínio inglês no mundo. Então, um dos passos, um dos problemas que a Inglaterra encontrava exatamente é, no Brasil,
em si, isso a gente vai ver tempo depois do processo de independência, né? O processo de independência vem, isso a gente vai ver que a Inglaterra também começa a impor. Então a gente vai ver que desde 1822, que é proclamado a independência do Brasil, até a questão que lá com Dom Pedro II, com a libertação dos escravos, a Inglaterra sempre teve esse papel muito importante de impor a sua força, ter uma participação bem importante no Brasil. Então, o movimento de independência do Brasil foi interessante porque eu separei aqui para vocês 3 personagens importantes. O primeiro, que todo mundo vai lembrar, que é Dom Pedro I. Dom Pedro I era, como se diz, o bom divã da época, apesar de ser mal falado, assim, ele sempre levava a questões, apesar do seu ter uma certa arrogância no seu modo de governar, sempre demonstrando certa força, mas ele era um governante. O governante tem aquele negócio, é amado ou odiado. Então, Dom Pedro I era esse líder. Então, ele participa do processo de independência paralelamente. Por que eu falo paralelamente? Porque quem se destaca exatamente no processo de independência, que não é muito citado, é justamente sua esposa, Leopoldina. Ela é responsável em assinar a independência do Brasil. Como assim, professor? Me explica por que ela foi responsável por assinar e não tão citada. Lembra que Dom Pedro proclama a independência lá na margem do Rio Ipiranga, lá das bandas de São Paulo, por lá. Então, exatamente aqui no Rio de Janeiro, a princesa Leopoldina assina a independência do Brasil e pede um mensageiro para chegar até ele. Então, quando ele grita o famoso independência ou morte, já estava assinado, concretizado que o Brasil estava se tornando independente de Portugal. E outro personagem importante é José Bonifácio. José Bonifácio, ele foi praticamente o braço direito de Dom Pedro, ou seja, naquelas decisões mais complicadas, José Bonifácio estava lá presente e dava sempre o seu ok, vamos lá, Dom Pedro, isso aqui. E José Bonifácio, ele é conhecido como o patriarca da independência do Brasil. Então, é esse personagem que fazem parte dessa história aí. Então, lembrando, Dom Pedro I, Leopoldina e José Bonifácio. E temos uma curiosidade para a gente fechar aqui. Você sabia que o Brasil pagou exatamente 2 milhões de libras à Inglaterra para sua liberdade? Ou para a Inglaterra não, pagou a Portugal. Porque quando Portugal cogita a não liberar o Brasil, a Inglaterra malandramente, como diz aquela música, cobra-se uma dívida de Portugal, que Portugal não tinha. Então, Dom João propõe ao Brasil pagar 2 bilhões de libras, ou seja, a liberdade do Brasil foi ao preço de 2 milhões de libras. Então, o Brasil não tinha 2 milhões de libras naquela época. Então, ele solicitou um empréstimo a quem? A Inglaterra. Olha que doido, olha a ciranda, a cirandinha, vamos todos cirandar. O Brasil pede emprestado à Inglaterra 2 bilhões de libras, que paga a Portugal, que Portugal paga exatamente a dívida à Inglaterra. Ou seja, o Brasil nasce independente devendo ao mundo. Devendo ao mundo não, a Inglaterra em si. Então, galera, fica aí uma pequena história da independência do Brasil, que possamos comemorar esse bicentenário da independência com mais crescimento para o nosso país. Um grande abraço, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos aí no nosso canal. Forte abraço, professor Fábio. Até o nosso próximo vídeo, galera. Forte abraço, valeu!